deu o choque cultural de trabalho. Eu vim do ritmo de São Paulo, de trabalhar pra caramba, de se precisar entregar, a gente trabalha até mais tarde, se precisar fazer alguma release, vamos fazer à noite. E aí cheguei na Espanha, bem acelerada, tal, e aí eu percebi que aqui os espanhóis, eles valorizam muito a qualidade de vida. Olá pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto. Aqui o Gabriel Rubens novamente e voltando para a Espanha, mas agora para Madrid com a Cláudia Carvalho, que vai contar dessa experiência aí de 3 anos lá. Tudo bem, Cláudia? E aí, Gabriel, pessoal, tudo bem? Sim, estou em Madrid, completou 3 anos agora em agosto. E aqui com Madrid eu trabalho na área da tecnologia como Product Manager. Top, top. E a gente acabou de descobrir que a gente trabalhou na mesma empresa, né? Não no mesmo momento, mas tipo, eu saí, logo depois tu entrou, então uma coisa comum. Já descobrimos amigos em comum também, né? Agora, antes de começar a gravação, então tô empolgado para esse bate-papo. O mundo é pequeno. O mundo é pequeno. Mesmo entre continentes, o mundo é pequeno. Demais. Mas, então, aproveitando esse mundo pequeno, tu fez uma viagem longa. Tipo, sair do Brasil para vir para a Europa e para Madrid. Teve algum motivo especial a tua ida, assim? Tu estava procurando emprego fora, procurando emprego em Madrid ou coincidência? Não. Na verdade, a mudança foi por conta do novo trabalho do meu marido. E eu estava no Brasil, eu estava muito feliz, estava trabalhando nessa empresa que nós trabalhamos juntos, estava também como Product Manager lá. E o meu marido recebeu uma proposta para trabalhar como Engineering Manager. Não, na verdade, como desenvolvedor, né? Então, ele começou como desenvolvedor, agora que ele está como Engineering Manager. Mas ele recebeu essa proposta. Aí a gente começou a pesquisar mais sobre a Espanha, sobre a qualidade de vida, e falou, cara, é a oportunidade que a gente tem. Não estava nos meus planos mudar, porque eu sou bem apegada na família, então foi uma decisão bem difícil. Até porque a gente tinha casado, a gente tinha acabado de comprar o nosso apartamento, fazia 1 ano, a gente viveu por 1 ano no apartamento, então a gente até tentou dar uma segurada, ele começou a trabalhar home office até a gente decidi mudar mesmo. E, na verdade, Madrid foi porque a empresa, a sede é aqui em Madrid. Então, isso fez com que a gente mudasse para cá e não para outra cidade da Espanha. Tá, então você foi ainda sem ter emprego, é isso? Foi, então, eu trabalhei até 20 dias antes de mudar para cá, para Madrid. E eu me demiti, eu não falava espanhol, eu não sabia nada de espanhol, eu vim na cara e na coragem. E aí, quando eu cheguei, eu comecei a fazer um curso para entender como era a área de produto aqui, como é que eles pensavam, tal. E também comecei a fazer curso de espanhol. Então, aí foi quando eu comecei a entender um pouco mais, a entender o que o pessoal falava na rua, porque eu não entendia. Para mim, o espanhol falava muito rápido. Hoje já estou bem acostumada. E aí, depois eu tentei fazer uma entrevista sem falar espanhol, mas só porque eu comecei a ficar agoniada de estar em casa. Só que na primeira entrevista eu dei uma travada e falei, cara, eu não entendo o que esse cara tá falando, tal. E o perfil também da vaga não era para mim. Então, foi um desafio na primeira entrevista que deu aquela síndrome do impostor, aquele nervosismo. E aí eu percebi que eu precisava melhorar meu espanhol, então eu fazia um curso que já vou começar dando uma pequena pincelada de como é a cultura aqui em Madrid. Esse curso que eu comecei a fazer quando eu cheguei aqui era um curso de graça do governo, que ele é focado em pessoas estrangeiras que querem arrumar trabalho. Então, eu amanheci, assim, 4 horas da manhã, da madrugada. E aí fui para essa fila, uma fila enorme. E aí o curso era bem legal, porque o curso era 3 vezes na semana e eram 2 horas e meia cada dia.
Então, até que era um curso bem legal. E como eu não estava trabalhando e era exatamente focado para pessoas que queriam trabalhar, era no horário, né, de trabalho. E aí era um curso que o governo dava com vagas, com uma quantidade de vagas reduzidas, então por isso que o pessoal madrugava. Então eu falei, cara, essa é a oportunidade que eu tenho, porque eu preciso, tal. Na época, quando a gente chegou aqui, a gente não tinha euro, então a gente estava ainda pagando tudo em real e estava super caro. Então eu falei, cara, eu preciso aproveitar essa chance que tem, que o governo dá para as pessoas, né? E bem legal. E aí eu entrei nesse curso, só que depois, esse curso, a única questão é que é para estrangeiros, então você vai encontrar gente de qualquer país. Então, no meu curso tinha bastante pessoas que não tinham a língua latina, né? Então, como bastante marroquinos, filipinos, pessoas da África. E aí eu percebi que nós brasileiros, desenvolvíamos muito mais rápido que toda essa outra galera. Então aí eu decidi fazer um curso mesmo com um professor particular, porque minha meta era arrumar um emprego aqui em Madrid. E quanto tempo de curso até tu começar a fazer entrevistas novamente? Sim. Eu cheguei em agosto, comecei a fazer o curso a início de setembro, só que na empresa onde o meu marido trabalha, né? Precisavam de pessoas que falassem português com um contrato temporal, porque a empresa da unidade de Portugal ia fechar, então eles precisavam para fazer esse curso, para fazer essa parte de encerrar a empresa em Portugal. E aí eu trabalhei um mês com esse contrato temporário, foi só para atenção ao cliente. Depois eu voltei a fazer o curso. E aí eu fiz o curso até novembro, e de novembro até maio eu estava fazendo aula particular. Só que em fevereiro eu encontrei um trabalho. Então posso falar de novembro até fevereiro, fiz bastante aula, peguei a confiança e aí comecei a trabalhar também aqui. Então, tu já interagia só espanhol quando tu vai fazer entrevistas? Já interagia. Já. Legal. Tá bom, então conta como foi o processo, porque, novamente, aí não é um processo normal de quem tá no Brasil fazendo entrevista, então tu já tá numa empresa que tem essa cabeça de que é um estrangeiro chegando, né? Tu tá lá, tu tá tentando espanhol, tu vai fazer com empresas que talvez não contratam tantos estrangeiros de fora, né? Só quem já tá lá. Como tu se sentiu nas entrevistas e como que foram esses processos? Eu passava, a minha meta era estar fluente no espanhol para conseguir um trabalho, porque em relação a conseguir com que duas pessoas vivessem bem e tal, precisava das duas pessoas trabalhar. Então eu passava de manhã, fazia o curso, e à tarde eu começava a procurar emprego no LinkedIn e também adicionavam pessoas influentes na comunidade de produto aqui da Espanha. E aí, um dia desses, eu sempre puxando assunto com uma pessoa influente, o Javier, que ele era do Product Hero Camp. E aí eu falei, Javier, tá precisando de... Você sabe se tem como ser influente? Você sabe se tem alguma empresa precisando de Product Owner, Product Manager? Aí ele falou, cara, eu conheço uma empresa que tá começando agora, tal, que foi a empresa onde eu trabalhei por 2 anos e 5 meses. Falou, eu vou te passar o link dessa empresa, tal, dá uma olhadinha, se te interessar, eu posso falar com eles. Aí eu falei, beleza. Aí eu olhei e falei, opa, claro que eu me interesso, ok? E aí eu fui na cara de pau. E ele me passou também o perfil do CTO, falando, olha, esse cara que tá buscando uma pessoa para trabalhar na área de produto. Eu falei, beleza. A empresa era bem pequenininha, tinha 10 pessoas. Eu falei, cara, eu vou, não importa qual empresa que é, eu vou. E aí eu fui e mandei mensagem no LinkedIn pro CTO. Falei, o Javier me contou que tá precisando de uma Product Manager, e aí, tal. Aí falou, é verdade, estão precisando. Ele agendou a entrevista
E aí eu estudei bastante como eu ia falar, porque como foi uma entrevista que eu tive vontade, que tipo, eu fui diretamente falar com o CTO, eu me preparei bastante, mais do que falar sobre mim, falar também sobre técnicas de produto e tal, porque é diferente uma entrevista para uma headhunter de RH, uma entrevista para um CTO. Então, eu me preparei e aí eles eram tão pequena que a gente trabalhava num coworking, então eu fui nesse coworking, aí eu conheci o CTO, aí ele fez a primeira entrevista tal, falou, beleza. Aí eu cheguei em casa, aí eu não lembro se foi na mesma noite ou foi na noite seguinte, aí falou, Cláudia, o CEO e o diretor de arquitetura quer te conhecer também. Aí beleza, aí no outro dia eu voltei, e aí eu falei, isso é bom. E aí eu fiz a entrevista com eles, como o diretor de arquitetura, a gente foi numa cafeteria, que ele falou, como era 9 horas da manhã a entrevista, aí eu conversei com o CEO, o CEO, ele é espanhol, mas ele já morou no Rio de Janeiro, por causa do master dele, então a gente meio que se conectou, porque ele gostou muito, amou o Brasil e tal. E com o diretor de arquitetura, eu fiz uma entrevista tomando um café com ele. A gente foi na cafeteria, tomamos um café, ele fez perguntar o que você mudaria, você estudou sobre a MIP, você viu a aplicação, tal, o que você mudaria na aplicação, o que você melhoraria, já que você tem esse perfil de PM, de buscar mudanças e tal. Aí eu dei um exemplo para ele e ele gostou. Aí ele falou, é verdade, isso daí a gente já tinha pensado e tal. E bem rápido eu já recebi a resposta que eu passei. Só que eu estudava espanhol, aqui eu já tinha amigos que vieram desde o Brasil, então a gente tinha 2 amigos que trabalhavam com meu marido, que já trabalharam com ele antigamente do Brasil, todos meus amigos eram espanhóis. E aí eu falei, cara, agora eu vou começar a trabalhar. Espanhóis não, desculpa, brasileiros. Eu falei, cara, eu vou começar a trabalhar numa empresa espanhola, tal. Nossa, que difícil. E aí meu primeiro dia foi bem difícil, porque foi a primeira vez que eu estive em um grupo. É diferente, você tá fazendo aula de espanhol e você está em um grupo onde tem diversas conversas em espanhol. Então, nos meus primeiros 2, 3 meses eu saía com dor de cabeça da empresa, porque custa, né? Você tá o tempo inteiro entendendo rápido demais. Tal, quando você entende, já passou a conversa e você tem que pegar todo o conteúdo de como eram as aplicações, os serviços, sentar para almoçar com eles falando sobre a novela que você não sabe, sobre a série que você não sabe, quando você vai entender tal, deixa eu anotar aqui para eu poder buscar, para na próxima conversa eu também conseguir falar. Então, foi esses desafios dos primeiros meses de trabalho. Mas como eu já tinha passado também, já tinha todo o conhecimento de produto, foi bem legal, porque eles viram, e aí eu comecei a fazer todas as mudanças, porque eu fui contratada como a primeira Product Manager. O CTO, ele estava fazendo meio que a função de um gerente de projetos, Product Manager, então foi bem legal, porque aí eu implementei a cultura e fiz a empresa crescer também, nós crescemos juntos. E aí eu até fui como Product Lead. Meu último cargo foi como Product Lead e foi bem legal. Tá bom. Tu tinha por volta de 10 pessoas, né? E eram todas elas pessoas espanholas ou era uma equipe misturada também? Todas espanholas. E já começa a dar outra pincelada sobre a cultura espanhola. Aqui não é igual ao Brasil, que a gente fala que nós temos um único idioma, todo mundo fala português, mesmo que tenha uma linguagem no Nordeste, uma linguagem no Sul, a gente consegue entender e tal, e as nossas raízes culturais até são próximas. Agora aqui na Espanha não. Tipo, você vai para Barcelona, você tem o idioma catalão. Você vai para Valência, tem o valenciano. Vai para Galícia, tem o galego. Vai
pela comunidade também de Andalucia, as pessoas falam de outra maneira. Então, por exemplo, eu trabalhei com algumas pessoas de Andalucia que eu não entendi o que essa pessoa tá falando. Que era tipo um espanhol super fechado, um espanhol super rápido, tal. E apesar de ser espanhóis, parecia que eu tava trabalhando com outras pessoas de outros países, até conseguir entender e tal. Tem um pouquinho dessas diferenças, mas sim, eram todos espanhóis. Mas meus clientes não eram somente espanhóis, então eu trabalhei com pessoas de Malta, de Chipre, também da Colômbia. E aí em inglês, né? Malta e Chipre. Em inglês. Aí em inglês, tá. Mas na empresa mesmo, você só tinha espanhóis e você, a única estrangeira, é espanhol, sempre. Isso. Full time. Tinha uma pessoa que é de data que era do Paquistão, mas ele já vivia aqui em Madrid 10 anos, então espanhol perfeito, tudo perfeito. Tá bom. Eu mesma era a única estrangeira. A única que tava chegando, né? Sim. E depois eu contratei um brasileiro. Mas aí vocês os dois só falavam em português, mas no geral, o idioma da empresa era, né, o espanhol sempre. Idioma oficial é espanhol. Tá bom. Agora, pelo que tu começou a falar das entrevistas, parecia que era um ambiente bem informal, né? Da empresa, porque vocês foram no café, era no coworking space também, né? Sim, nós começamos num coworking e 2 meses depois, na verdade, eu comecei a trabalhar em fevereiro de 2020. Uhum. 2 semanas depois, a gente foi para uma área nossa mesmo, para uma empresa nossa. Então, para um edifício nosso. E menos de uma semana começou a pandemia. Então, veio a pandemia aí. O teletrabalho? Teletrabalho, que falamos. Teletrabalho, sim. Parecido com Portugal, que é teletrabalho. Sim. E então a gente começou a trabalhar de casa. E depois, quando tudo estabilizou, a gente tinha, dias que a gente ia para a empresa e dias que ficava em casa. Então foi um híbrido. Não era obrigatório estar na empresa, até porque a gente passou por diversas, aqueles falam olas, né? As ondas. Então, uma hora a gente voltava e depois, não, tem que ficar em casa de novo. Vai, não, fica em casa. Então, a gente gostava de ir para a empresa quando, por exemplo, tinha pessoas que iam também falar, hoje vamos fazer um refinamento com a galera de design. Hoje vai estar tal galera, vamos. Então era mais ou menos assim. Ou quando tinha algum evento promovido pelo Recursos Humanos. E aí nós começamos em 10 e crescemos até 36, 38 pessoas. Acho que hoje já deve ter 40 e pouco, quase 50 pessoas na empresa. Mas não é a empresa que eu trabalho atualmente. Está mais, né? Sim, tu já mudou lá. Eu tava pensando, né, até porque a empresa é um pouco mais informal, mas mesmo assim, quando tu tem a maioria de um país e do país da empresa, tu tem essa cultura de lá mesmo, né? Cultura da Espanha, por mais que seja de vários lugares diferentes. E pelo que eu vi, tu só trabalhou em São Paulo, certo? Isso, então, isso mesmo. Como que foi, sair de São Paulo e ir para uma empresa só com espanhóis, ou tirando o paquistanês que também tá lá há 10 anos, né? Mas 10 anos já tá acostumado. O que tu sentiu diferente? Cara, deu o choque cultural de trabalho, porque eu vim do ritmo de São Paulo, de trabalhar pra caramba, de se precisar entregar, a gente trabalha até mais tarde, se precisar fazer alguma release, vamos fazer à noite e tal, precisa entregar, o cliente tá com uma data, a gente faz hora extra. E aí cheguei na Espanha bem acelerada, tal. E aí eu percebi que aqui os espanhóis, eles valorizam muito a qualidade de vida. Então, o seu trabalho não é importante,
mas não é só a única coisa, o mais importante. Então, por exemplo, nós de sexta-feira só trabalhávamos até as 3. A gente planejava a nossa sprint, todo o nosso trabalho para caber no tempo de trabalho. Então, era assim, eu como PM, às vezes fazia 1 horinha a mais, até porque estava implementando mudanças, fazendo coisa, configurando gira e tal. Então, às vezes eu ficava, mas assim, não existia desenvolvedor ficar até mais tarde. Não existia, não existe isso. Então, é você aprender a dar valor para a sua vida, assim. Se você tá doente, se alguém tava doente, eles são super compreensíveis. Não tinha que mostrar atestado, tal. Falava, olha, desconecta um pouco, volta mais tarde e tal. Era muito movido a resultados e não a mostrar que você tá tanto tempo trabalhando, sabe? Então você tá entregando resultado, tá promovendo mudanças, tá tudo certo, sabe? Aqui também no verão, em agosto, final de julho e agosto, as empresas que são de cultura espanholas trabalham até as 3, das 8 às 3, seguido, assim, sabe? Que para dar possibilidade da pessoa aproveitar o verão, que aqui o verão, o sol começa a anoitecer às 9h30. Então, você ter das 3 até as 9h30 você ir para uma piscina, ir para o parque, aproveitar mesmo o verão. Então, você sente esse choque de cultura e falou, caramba, eu consigo ter vida e trabalhar, nossa, que legal. Então, eu entendi isso, você valorizar bastante o seu tempo de trabalho, e o seu tempo de trabalho não é sua vida, que você também tem que viver fora. Então, esse foi o grande choque de São Paulo, né? Então esse foi o meu principal choque. E aí vem também de diferença cultural, de como nós pensamos, de como eles pensam também, que eles têm um pensamento mais assim, e a gente já tenta dar aquelas gambiarra, tal, e eles já têm, não, vamos fazer dessa maneira, mais estruturado, sabe? Então, é engraçado isso, porque quando você conversa com espanhóis que moram sei lá, na Alemanha, na Suíça, na Áustria, eles já reclamam que falam, o pessoal aqui não é muito flexível, né? Cara, eles sempre reclamam disso. Agora eu tô trabalhando para um cliente alemão. E aí eu vi que nada flexível, assim, super... Parece que aí eu sinto que como a Espanha é daquele coração latino, assim. Porque eles são menos flexíveis que nós. Sim. Mas os alemães são, cara... São bem inflexíveis, são bem padrão. Eles têm um padrão, assim, de trabalho, um padrão de cara, um padrão de reunião, tal. É tudo bem fechado. Sim. E tu falou agora, tipo, padrão de reunião, eu lembrei um pouco, tipo, dessa parada de como que são as reuniões, como começa, tem small talk, tu vai falar, tipo, do teu fim de semana, férias, porque no Brasil, as vezes que eu trabalhei sempre teve isso, né, sei lá, pelo menos os primeiros 5 minutos de reunião não é reunião, é conversa, e depois alguém puxa pra, tá bom, vamos pra reunião. Como que é na Espanha aí, pra ti em Madrid? Na verdade, nós tínhamos essa cultura, assim, sempre quando falava... Tinha bastante comunicação assíncrona, né? Então a gente falava bastante por Slack, bastante grupo e tal. E sempre quando a gente começava a falar no Slack, a gente falava um pouquinho do nosso final de semana e aí entrava no assunto. Com os espanhóis, te falo que dá 5 minutinhos de conversa antes disso, cada um conta como tá, tal. E com os alemães, que eu trabalho com os alemães agora, são 2 minutos. Foi, tá, meio que é só uma entrada mesmo e aí começa. Pelo menos tem, né? Eu achei que você ia falar que não tinha nada. Teve um que eu conversei que tá em Dortmund, que ele falou que ele introduziu
o small talk na empresa dele. Ele falou, eu introduzi ele a conversa de bebedouro, small talk, porque ele falou, antes não tinha. Entrava na reunião e começava a falar. Então, depende muito da empresa, né? Porque, por exemplo, a gente tinha a galera de recursos humanos que, por exemplo, a gente chamava de Viernes Freeway, que é tipo sexta-feira meio que livre, assim. Então a gente pegava, como sexta-feira a gente trabalhava até as 3 horas, a galera de recursos humanos às vezes promovia um team building. Então, por exemplo, já jogou Among Us juntos, a gente fazia quiz sobre a nossa empresa. Então, por exemplo, quem é a pessoa que gosta, que faz as melhores paellas e tal. Então, tipo, a gente já sabia. Então, tipo, tal. Então, a empresa também promove essa cultura de também não ser só um ambiente de trabalho, sabe? Sim, então, a sim. gente tinha isso. Então, por exemplo, conversas que nós tivemos desse small talk já foi usado para esse quiz, sabe? Que tipo, que a menina de recursos humanos foi perguntando, o que você sabe da Cláudia? O que você sabe da Clara? Tal. Então, ela pegou todos esses e fez um quiz. Então, foi bem legal. E aí, também a gente tinha... às vezes ia pro bar também, então bem legal. Também tinha tipo uma conversa com o CEO, isso foi implementado eu já estava perto de sair, mas era um café da manhã com o CEO, para o CEO contar as novidades, e daí começar também a conversar. A gente tinha algumas dinâmicas e tinha também o perfil que todas as pessoas eram bem comunicativas. Então, acho que talvez o RH também traçou perfis similares, assim, sabe? Sim. Independente do cargo. Então, a gente se conectava bastante. Que, inclusive... amanhã eu não estou mais nessa empresa, mas amanhã eu vou pro bar com a galera, que vai ser a despedida de uma menina. Então, para você ver, a gente continua conectados, a gente continua se seguindo tal, e estamos sempre aí. Precisei já, quando eu fui viajar, que a designer do meu time cuidasse do meu cachorro. Ela falou, não, Cláudia, pode deixar que eu cuido, tal. Então, bem legal, sabe? Então, eu gostei bastante dessa parte, assim, dos espanhóis. Que eu pensava que poderia ser mais fria, mas não. Em teoria, tu tá no lugar que eles falam que é mais fechado, né? O pessoal das outras regiões fala que o pessoal de Madrid é um pouco mais workaholic, tipo, trabalha muito mais, que é muito mais orientado a fazer as coisas rápido, ir pra casa rápido, e não é o que tu sentiu. É porque eu vim de São Paulo, né? Mas... É verdade. Eu vim de São Paulo, mas eu sinto, assim, se eu vou, por exemplo... pra Sevilha, tipo, cara, as pessoas te cumprimentam na rua, as pessoas andam mais calmo. Uma coisa que eu tive que mudar a cara foi muito difícil, que eu só percebi isso aqui, que eu andava correndo na rua. Pra mim, eu andava normal. E aqui em Madrid, eu cheguei e, tipo, eu percebi que as pessoas paravam pra olhar. Porque eu andava rápido, porque nessa cultura paulista. E aí eu comecei a andar mais devagar. Só que aí eu percebi que o pessoal de outras cidades são mais calmos ainda. Mais devagar ainda. E aí você vai pra Sevilha, o pessoal te cumprimenta na rua e tal. Fiz uma viagem que eu peguei um trailer, e meu trailer ele ficou perto da praia e atolou, e aí veio galera eu tava em Huelva, e aí teve uma galera que morava em Sevilha também, que veio ajudar, tal, galera, tipo, gente da gente, mas se nota assim, se nota que Madrid tem um ritmo bem mais acelerado, então, inclusive, muita gente quando tem família, tal, ou depois da pandemia, tem gente que quer voltar para sua cidade. Aqui em Madrid tem bastante gente que não é de Madrid, né? Tipo São Paulo. Exato. E aí tem gente que, por exemplo, já tem planos de voltar. Tem gente que tem planos de não ter filho aqui. Eu tive minha filha aqui, para mim, maravilhoso. Nossa, teve filho aí?
Filha, né? Minha história é doida, né? Tive, ela fez 1 ano agora em agosto. Também foi bom porque eu consegui estar mais na cultura espanhola, entender o sistema de saúde. Eu tive ela no sistema público e foi Sim. maravilhoso, assim, maravilhoso mesmo. Tive no hospital que eu moro na frente de um hospital, né? Então, eu, por exemplo, fui andando. Com contração, fui andando pro hospital. E foi maravilhoso. E tá sendo importante, porque eu tô conhecendo mais da cultura espanhola com ela estando na escolinha, com ela tendo amiguinhos espanhóis. Então tá sendo uma nova experiência aqui em Madrid. Sim, uma experiência muito mais complexa do que alguém que só se muda, né? Tu mudar em casal já não é tão simples, porque tem que estar muito alinhado os dois querendo a mesma coisa, né? Então já traz... Por um lado é fácil, porque você não vai sozinho, mas por outro lado tem que os dois gostar, senão vai ter que voltar, né? Em algum momento. Exatamente. Esse ter filho adiciona mais ainda a essa complexidade. Total complexidade. Na verdade, esse era um medo do meu marido, de eu não, porque ele sabia o quanto eu valorizava a minha vida profissional, o quanto eu era feliz trabalhando em São Paulo e tal. E ele me via em casa e ele me via aqui, tipo, cara, ela quer trabalhar, ela tá com vontade e tal. Então ele tinha esse medo de que se eu não conseguisse trabalho, uma das possibilidades seria voltar. E graças a Deus consegui. E aí, 1 ano e pouco depois eu fiquei grávida. Não foi planejado, mas também foi muito desejado. Vamos ver o que temos pela frente. E essa frente chegou muito rápido. O futuro chegou muito rápido na nossa vida. E aí eu fiquei grávida, o pessoal da empresa... E quando eu fiquei grávida, quando eu fiquei sabendo... Eu tinha ido para Malta, trabalho, e fui para o Brasil, direto. E eu descobri no Brasil. Então, eu não queria contar essa notícia. Eu tinha medo de contar essa notícia. Falei, cara, como vai ser, tal? Fiz 1 ano de empresa, agora, meu Deus, tal. E aí eu falei, vou esperar contar. Aí eu fiquei 1 mês e pouco no Brasil, só que aí a galera já do Brasil todo mundo sabia que eu tava grávida. E aí eu falei, quer saber? Vou fazer chá revelação, tal. Só que aí eu não falei, vou fazer um chá revelação pra família e tal. Não contei pra tantos amigos assim. E aí eu voltei para Madrid, contei para os meus chefes e aí o que acontece? Aqui os madrilenhos são pais assim mais velhos do que nós brasileiros. Eles tem bastante pais que são de 36 para cima, sabe? E aí eu falei, cara, como é que vai ser? Porque meu CEO é jovem, tem tipo 34 anos, todo mundo, tipo, ninguém tem filho, só tem um lead de Android que tem filho, gente. Como é que vai ser dar essa notícia pra eles? Que eles vão falar, tipo, nossa. E na verdade todos aceitaram bem. Foi bem legal. Não é a mesma coisa do que contar para um homem do que contar para uma mulher. Uma mulher sempre vai ficar mais feliz, então... Sim. Contar pra menina da RH foi bem legal. Que ela ficou bem feliz. Pra eles foi tipo, legal, parabéns. Eu falaria o mesmo. Foi tipo, legal, parabéns. Aí, eu fico feliz, mas tipo, a reação é mais contida. Não, são reações totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Os espanhóis, homens, ficam, parabéns. Parabéns, venha com saúde e tal. Aí você conta para as meninas espanholas, falam, parabéns, eu também quero, eu também planejo, tal. Já é outra conversa. E aí eu fui também já falando um pouco mais da cultura espanhola, e aí a gente foi pesquisar essa questão de quanto tempo eu ia ficar, que eles chamam de barra maternidade, que é a licença maternal, né? Então aqui são 6 meses, são 4 meses. São 4 meses para cada família, ou para cada pessoa da família. Então, 4 meses para a mãe, 4 meses para o pai. E aí você pode somar com as suas férias e ficam 5 meses. E você pode, por exemplo, também dividir essa licença
maternidade. Então, você pode, por exemplo, você pegar... no primeiro mês, os dois têm que pegar juntos. 4 semanas são juntos, que o pai e a mãe precisam pegar após o nascimento da criança. Só que depois, por exemplo, passado essas 4 semanas, se você quiser, por exemplo, que o pai fique com a criança e você volte a trabalhar e depois você tira, dá para fazer esse jogo. Ou o que dá para fazer também é você trabalhar meio período, e aí essa licença maternidade duplica, né? Em relação a tempo, só que você trabalha 4 horas todos os dias. E eu optei em tirar no começo, com aquele espírito brasileiro, com aquele espírito de eu preciso trabalhar, preciso voltar, senão não vou sentir minha falta, tal. Aí eu tinha falado, não, eu vou ficar 2 meses fora. Só que aí quando eu tive a Helena, eu falei, não, eu quero ficar os 4 meses. E aí eu fiquei muda, 4... Né? Muda, a realidade muda. E aí, por mim, se eu pudesse, eu ficava com ela 1 ano. E aí eu fiquei 4 meses com ela. Meu marido ficou com a gente nessas primeiras 4 semanas, que são obrigatórias. E aí depois ele pegou o resto da dele, logo após que eu voltei ao trabalho. Então ele ficou com ela enquanto eu trabalhava, ele ficou de licença paternidade. E também aqui tem o período de lactância, que eles falam, pode ser 15 minutos ao dia, ou você pode juntar tudo isso, e aí juntando dava mais 15 dias. Então também peguei e falei, não, vou juntar tudo. Também fiquei mais 15 dias em casa. A única coisa que eu não fiz, eu não quis pegar minhas férias. Mas eu fiquei todo esse período, e aí eu vi também, no Brasil costumam ser 6 meses para mulher. Eu senti falta, mas eu entendi também que foi assim, foi muito importante meu marido ter ficado com a minha filha nesse período que eu voltei a trabalhar, porque a conexão deles é surreal, a rede de apoio também é surreal, ele consegue cuidar dela sozinho. Eu fui esse final de semana eu fui viajar com o pessoal da empresa e ele cuidou dela sozinho 3 dias. Então você vê o quão é importante o pai participar também nessa fase. E isso foi criado também do pai e a mãe ter a mesmo tempo de paternidade e maternidade em relação à igualdade de gênero no trabalho. Porque muitas vezes a mulher não era contratada porque a mulher saía 4 meses e o homem saía 1 semana. Sim. Então eles falam, vai dar trabalho, tal, olha, tem esse custo, tal, de realocar outra pessoa, tal. Então isso foi criado no governo espanhol para dar esse equilíbrio e para não ter desigualdade em relação à contratação entre as mulheres e, consequentemente, o pai também ser participativo na vida da criança. E além disso, da cultura de como que foi aí no trabalho, de ser um pouco mais calmo do que São Paulo. Não sei se calmo é a melhor palavra, mas um pouco mais desacelerado, vamos dizer assim, do que São Paulo. O que mais tu sentiu? Tu falou 2 coisas, né? De ser um pouco mais quadrado, né? Tem que fazer as coisas, não tanto como o alemão, mas ainda mais do que os brasileiros. Um comentário aqui é que o que tu falou é uma coisa que eu repito sempre quando alguém me pergunta sobre Portugal, que é, quão diferente é? Eu digo, eu achava que era bastante, aí você conhece pessoas de outros países e você descobre que não. A gente é parecido. É a mesma coisa que tu falou, é o sentimento que eu tive, né? Mas fora isso, você teve mais alguma coisa que tu estranhou? Porque tu passou por outra empresa, né? E aí a minha curiosidade é de saber se todas essas coisas legais é por causa da empresa que tu trabalhava, tinha uma cultura muito forte de conexão com as pessoas, de qualidade de vida, ou não? Tu sente que até nessas outras empresas que tu tá trabalhando agora, isso continua? Isso continua, na verdade, nessa empresa que eu estou agora, é ainda mais. Então, é uma empresa de
consultores de Product Managers, Product Designers e Product Marketing, totalmente focado em produto, desenvolvimento de produto. Estamos aí formando novos Product Managers também. A cultura da empresa que eu tô ainda é mais o que eles falam de cercana, né? De serem próximos, de valorizar cada perfil de cada pessoa. Então, por exemplo, a gente tem um tempo que a gente chama de tea time, que é um tempo de aprendizagem, onde vem uma pessoa de fora ensinar alguma coisa para nós. Então, programação sem código, design thinking, tudo legal. Temos também um team building que leva o nome da empresa também, que, por exemplo, a gente foi numa... é que eu penso em espanhol e eu tenho que traduzir, entendeu? Por isso que eu fico nesse... Você fala espanhol em casa? Curiosidade rápida. Você já fala espanhol em casa ou não? Português? Às vezes fala, tipo... Deve misturar já. É porque o que tá... É isso que eu ia falar, a gente tá começando a misturar. Então, sai frases muito mescladas, assim. No começo, antes de começar a gravação, tu falou. Quando a gente tava conversando, antes de começar a gravar mesmo, tu chegou a falar, e aí eu fiquei, mas tipo, será que ela não é brasileira? Será que eu perdi alguma coisa? Cara, aí depois tá vendo? mudou. Eu não percebo. Foi bem rápido mesmo. As primeiras frases. Tanto que eu tô falando mais devagar. Então, quando a gente tava conversando, como não estava gravando e nós estávamos conversando, então eu tava muito tranquila, tipo, falando como se eu estivesse falando em casa mesmo, com os amigos. Sim. E aqui eu tô tendo que parar, pensar, pra não sair o espanhol junto com o português. E que eu também faço no trabalho de, às vezes, misturar o espanhol com o português e com o inglês, que aí sai uma mistura completa. Mas, por exemplo, a gente tem um evento na empresa que eu tô, que leva o nome da empresa, que eles chamam aperitivo, como se fosse aperitivo, só que aperitivo com o nome da empresa. E a gente foi, por exemplo, no último, nós fomos numa laser tag, que é um lugar que você joga laser com todo mundo e tal. E a gente também costuma, né, também é um modelo híbrido, então tem dias que a gente vai para a empresa para almoçar com o pessoal. Nós tivemos agora o que a gente chama de off-site, que foi toda a empresa viajar para a Huelva, e aí a gente ficou 3 dias lá, que foi 3 dias de curtição, nada de trabalho, ninguém levou computador, tal, foi por pura conexão, assim. Então, é bem legal isso, eu não sei como tá. Eu acho que no Brasil, pelo que eu acompanho no LinkedIn, também estão começando a trabalhar mais nesse ponto de conexão entre pessoas, em ter um bom ambiente de trabalho, em ter pessoas que você gosta ao lado, ou mesmo que você não gosta, você respeite e tal, que não... Aqui uma coisa da Espanha também que eu senti que no Brasil era um pouco diferente, aqui não tem tanto não é nem ambição, é esse instinto de competição, sabe? Parece que todo mundo tá no lugar que tem que estar, todo mundo trabalha para sua evolução pessoal e tal, mas não existe esse, eu preciso trabalhar mais para ganhar mais do que o outro, tal, preciso tomar o lugar desse outro, quero ser líder. Não, parece que é bem tipo, cara, os passos para você ser um líder ou ter um cargo melhor, são esses requisitos, tal, você tem que evoluir nesse requisito, quer trabalhar nesse requisito, a vaga tá aberta, não tá? Então, eu não sinto esse ar do Brasil que eu sentia de que a gente precisava crescer, precisava ser mais e mais no trabalho. Aqui eu sinto que é um ambiente bem menos estressante, bem mais tranquilo. Também se deve muito por não ter tanta diferença de salário e também por serem mais estruturados a esse nível. Não sei se agora, quando eu saí lá do Brasil, estavam preparando toda essa questão de level e tal, agora deve estar bem mais evoluído, mas eu não sei como é ainda o ambiente de trabalho
do brasileiro, sabe? Mas aqui é bem assim, a gente tem um range de aumento de salário e, cara, quem tá performando, então, tipo, não tem esse clima pesado, assim. Entendi. E tu comentou um pouco sobre comunidade. Lá no começo, quando tu conseguiu o teu primeiro trabalho, tu começou a se envolver, né, com algumas pessoas, e aí uma das pessoas te indicou. E eu queria saber a comunidade de produto aí da Espanha, né? Porque tu falou que teve essa oportunidade de conversar para entender como funciona enquanto fazia o curso de espanhol. É diferente do que é no Brasil? É bem diferente. Na verdade, eu sinto que a comunidade do Brasil é bem mais forte do que a comunidade daqui, em relação até nível de maturidade, assim. Como a Espanha, ou a cabeça espanhola é bem estruturada e tal, e a cultura da agilidade, de produto, é mover câmbios, né? Aí eu falei espanhol. Fazer mudanças, fazer mudanças. Então, para o espanhol entender como trabalhar com agilidade, como trabalhar olhando os problemas, focando em melhorias e tal, eu vejo que foi bem mais difícil. Tem coisas que, por exemplo, que eu vejo que na comunidade de produto espanhol que está acontecendo agora, que no Brasil eu já tinha visto isso há muito tempo, entendeu? Então acho que isso também foi um ponto de destaque do meu perfil, porque por já ter essa bagagem, por eles parece que está muito ainda do início para o meio, assim, parece muito aqui a cultura que eu via 5 anos atrás, assim. E agora que começa a Business Agility, todas as outras coisas, está começando pouquinho a pouquinho essa reestruturação sobre agilidade, como fazer produto, como sair do modelo cascata, sabe? Então, lá no Brasil, a comunidade de produto é muito forte. Eu ia em reuniões, participava do Mulheres de Produto. Hoje no Brasil, que eu sigo acompanhando, tem mulheres de produto preto, tem mulheres de produto só, tem várias culturas, plant tank, tem várias. E aqui na Espanha ainda está crescendo, assim. E eu vejo que o que está crescendo tem influência de galera de produto também que veio de fora. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com um diretor de produto que ele era responsável da comunidade de produto da Colômbia e da Argentina. Colômbia, não. México e Argentina, sabe? Então, o cara lançou o livro e tal, e ele tá fazendo essa comunidade crescer aqui na Espanha. Aqui tem algumas empresas chaves que levam a comunidade de produto, mas eu não sinto a mesma força e não tenho um espaço ainda de mulheres de produto para isso. E na empresa que eu tô, exatamente a nossa missão é crescer essa cultura de produto. Então, a empresa onde eu tô tem podcast sobre produto, tem academia, que eles chamam de Tiga. Vou falar o nome da empresa que eu trabalho, gente. Tiga, eles até brincam que eu falo Tiga, bem brasileiro, porque em espanhol é Tiga. A gente faz o tch. Se chama Tiga. E aí nós estamos trabalhando, temos todo o processo para disponibilizamos muitíssimos conteúdos sobre produto, como priorizar backlog, como pontuar as histórias, como Product Managers têm síndrome do impostor, tal, como é um ciclo de vida de produto. Então, onde eu estou já temos 4 livros de produto disponibilizados, tanto de maneira física quanto na Amazon, e a ideia é ter mais força ainda. Essa é uma empresa onde eu trabalho, ela tem muita força na França, e aí a gente quer crescer e ter essa força e ser referência como produto aqui na Espanha. Então, uma das missões que me faz feliz é crescer aqui nessa comunidade de produto.
No final eu vou pedir para tu falar teus contatos. É bom que o pessoal pode seguir esse crescimento lá no teu LinkedIn também. Só que antes de fechar, eu queria saber de mais uma coisa, que é, agora tu tá construindo uma família aí, né? Que tu contou. Mas lá no começo tu mencionou também que tinha essa preocupação, porque tu era muito apegado à família no Brasil. 3 anos. Então já é tempo suficiente. 3 anos, pandemia, filho, 2 empresas. Já passou algumas coisinhas aí. E como está sendo lidar agora com essa distância? Porque eu acho que esse é um ponto importante para outras pessoas que também são muito apegadas à família e vão morar fora. Sim. Dói, mas a gente acostuma, sabe? Antes de ter minha filha, eu já estava acostumando, porque. Mentira, não estava acostumando, mas eu já tinha entendido que doía. Uhum. E antes de ter minha filha, meus pais, por conta da pandemia e tal, eles não tinham me visitado. Então, esse era o meu ponto de dor. Mas eu já tinha esse entendimento que, cara, eu preciso saber trabalhar com isso. E meus sogros já tinham vindo, minha cunhada também. E quando eu engravidei, toda a família, tanto os meus sogros como meus pais, vieram para cá. E, por exemplo, minha mãe ficou 3 meses aqui, então foi bem legal. Esse ano eles voltaram também. E final de ano eu também vou pro Brasil. Então é eu entender que, tipo, cara, a gente tem bons tempos de quando nós estamos juntos de qualidade, sabe? Então, é um mês intensivo, que eles estão aqui na Espanha, e são 1 mês e meio intensivo que eu tenho no Brasil. E a única coisa que hoje é meu que dói, assim, é criar a minha filha longe dos avós, assim, de não ter. Então a gente cria mecanismo para isso, né? Então a gente tá se falando sempre, por vídeo sempre, falando quem é quem, e com passagem comprada. Esse é o mecanismo. Eles, no começo do ano, já compram passagem para vir no meio do ano, que é o aniversário dela, e nós compramos pro final do ano. Então isso também é uma coisa que as empresas, a maioria se adapta. Só uma empresa que eu conheci, que minha amiga trabalha, que não se adapta um pouco, mas tipo, de você passar 1 mês trabalhando no Brasil, né? Então, na empresa que eu tive, não tive nenhum problema, 0 problemas. Inclusive, eu fiquei 2 meses no Brasil. Na empresa que eu tô, também não tem problema. A diferença horária, assim, é consequência da pessoa que tá, né? Então, quando eu tô no Brasil, eu levanto às 3:30 da manhã, 4 da manhã pra começar a trabalhar, só que meu dia termina às 2 da tarde, e aí eu durmo e tal. Mas é bem complexo, essa eu acho que me fez crescer bastante também, tá longe da família, em relação a você ser responsável por tudo, né? E aí você consegue perceber que, tipo, cara, nossa, em pequenas coisas do dia a dia, minha família ajudava e eu não percebia. Então você aprende a valorizar mais. Tipo, cara, tô aqui para instalar o suporte. Tô aqui para instalar o suporte da TV faz tempo. Tá aqui, eu não instalei. E eu sei que se eu tivesse no Brasil, esse suporte de TV estaria instalado 1 semana, no máximo 1 semana depois que eu comprei, sabe? Porque eu estaria meu pai, eu estaria meu sogro, eu estaria meu irmão, me ajudando meu marido a segurar a TV e eu segurando minha filha, sabe? Só que por não ter essa rede de apoio, a gente percebe que são pequenas coisas do dia a dia que a gente fala, cara... E aí a gente aprende a se virar, né? Você aprende a falar, beleza, eu vou fazer isso sozinho. Aí você faz. Tem que fazer, né? Aí muda. Tem que fazer. Legal. Mas é uma coisa que a gente se adapta. Se adapta e, como você falou, se adapta e cresce. E eu ia falar, é legal que você tocar nesses pontos, porque tu esquematizou tua vida, né, para esse modelo. Então, eu acho que fica de aprendizado aqui, tipo, quando for procurar uma empresa, né? É sempre bom perguntar bastante, até porque, como tu falou da cultura, acho que tu teve sorte e competência de achar empresas, né, que tu se adaptou naquela cultura, então tu escolheu essas empresas também, então bom. E cara de pau, né?
Então a gente pode tentar. É o que é importante, né? Se não tentar, não vai saber. E acho que porque as pessoas que querem fazer o mesmo é isso, é descobrir, tá, se eu posso trabalhar do Brasil, que seja 15 dias, um mês, né? Perguntar antes para conseguir e se planejar para isso, como tu falou. O pessoal lá se planeja para ir para Espanha em janeiro e você planeja no fim do ano. Então, tu colocou, vamos dizer, nas tuas finanças, teu orçamento, né? O momento para ir ver a família, assim, tu vai mitigando um pouquinho aí a saudade. Exato. Se na empresa do meu marido, eles pagam uma passagem ao ano, né? Então, por exemplo, sabendo disso, a gente tem todo um planejamento. Então, por exemplo, que um dia ele não tenha, que um dia ele fique sem trabalho, fique desempregado, a gente sempre tem que ter uma reserva de emergência focado em uma passagem que a gente pode saber que se alguém da nossa família passe mal, aí a gente já usou, por exemplo, a passagem que dá na empresa, ou meu marido está desempregado, tem que ter a reserva de emergência, mais uma reserva de passagem para ir pro Brasil. E sempre quando conselho para todas as pessoas brasileiras que moram fora, exatamente olhar essa parte dos benefícios, conversar, porque para nós é sempre diferente. Então a gente já precisa conversar de tipo, olha, de final de ano eu vou pro Brasil, tudo bem? Então fazer esses acordos, sabe? Já antes de... Porque se você vai por uma empresa que não tem esse acordo, quando é que você vai ver sua família se, por exemplo, eles não têm dinheiro para vir para cá ou não tem tempo para vir para cá e só você tem essa disponibilidade para lá? Então você perde essa disponibilidade, aí você passa anos sem ver a sua família. Tudo depende do tipo de relação, né? Para mim, eu não consigo. Então, isso entra como um acordo, sabe? Sim. Coisas que é bom saber antes. Boa. Agora, antes de fechar, eu queria deixar o espaço para ti, porque tu comentou da Tiga, certo? Comentou da Tiga, então, se quiser falar da empresa, deixar os teus links e qualquer mensagem, o espaço é teu, porque eu acho que tá fazendo coisas legais aí em Madrid, ajudando a comunidade a crescer na Espanha, então acho que tem muito mais gente que pode estar interessada em acompanhar essa jornada. Já, inclusive... Eu falei que eu vou fazer um podcast, só um episódio, né? Porque tem muita gente tem muita curiosidade. Um podcast, mas um vídeo, né? Que muita gente tem curiosidade sobre o que o Product Manager faz e tal, mas em português. Mas o que a gente faz na Tiga é exatamente fazer isso em espanhol. Então, hoje eu entrei na Tiga em maio, final de maio, início de junho. A Tiga é uma empresa de produto que está focada nos Product Managers, Product Designers, Product Marketing. E o nosso objetivo é crescer essa comunidade de produto, fazer com que no mercado espanhol tenham ótimos Product Managers que não sejam desde o que a gente chama de Associate Product Manager, que é aquele Product Manager Junior, mas que tenha toda a bagagem do ciclo de vida de produto. Então, para isso a gente tem várias ferramentas aí. Nós temos nosso podcast que chama Oído de Produto, Oído Produto, que é a Inês e a Blanca que contam, estão sempre entrevistando pessoas do mercado para falar sobre produto. Temos livros também que está disponível na Amazon, também disponível compra física. E estamos aí crescendo a comunidade, mas a gente costuma também ter eventos, meetups, com a ideia de conectar toda essa galera de produto, ou quem deseja migrar para produto, conhecer um pouquinho mais sobre o que nós estamos falando, né? Então, eu como Product Manager já tem 5 anos que eu trabalho focada como uma Product Manager com cultura de agilidade, né? E minhas redes, estou no Instagram como _Cacau Carvalho,
No LinkedIn, tô como Cláudia Carvalho, meu nome, não coloquei o nome completo, Cláudia Carvalho. E qualquer pessoa que queira trabalhar na área de desenvolvimento de sistemas digitais, fazer mudanças digitais, passar por uma transformação digital, e também queira tirar dúvida de como é morar aqui em Madrid, quais conselhos eu daria, se eu faria diferente também. Sim, eu faria diferente e iria fazer um planejamento melhor. E aí, qualquer ajuda sobre como eu faço para tirar visto, como eu faço tal, aqui estou também, tá bom? E é isso, Gabriel. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho. Se me deixar, vou falando até mais tarde. Não, a gente já tô aqui para te chamar para outro. Eu tô fazendo alguns sobre profissões mesmo, carreira em TI, além da programação, e fica um convite para ti. Já fiz um som Product Manager, mas eu quero fazer vários para ir pegando ideias do dia a dia de pessoas diferentes, sabe? Para ir clarificando para várias pessoas. Fica um convite aí para ti. Quiçá, convite para falar também o que tu faria diferente numa mudança. Se estruturar direitinho, dá um episódio inteiro, né? Super aceito. Super aceito. A gente fecha aqui e já combina as datas. Então, combinada. Todos os links vão ficar na descrição do episódio, tanto o teu Instagram como o teu LinkedIn. Então, o pessoal pode ir aí ver. Se for lá ver, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se estiver ouvindo no Spotify também, já deixa lá e começa a seguir a gente. Manda no Zap, tem alguém mandando no WhatsApp. Tem muita gente que vai pro YouTube do WhatsApp. Acho bizarro isso, mas pode mandar. E, pode Cláudia, mandar. Muito obrigado novamente e até a próxima. Gabriel, muito, muito obrigada pela disponibilidade. Parabéns por fazer um mega trabalho aí, trazendo pessoas de qualquer lugar do mundo e conectando e passando essas experiências, porque a gente sabe que é o desejo de muito brasileiro. Não era o meu, mas se eu soubesse que eu ia viver tão bem, poderia ser. Então, acho que essa experiência te faz crescer. Então, parabéns por dar a oportunidade das pessoas também conhecerem um pouquinho. Isso faz com que as pessoas também já se preparem melhor, talvez, e como escutando, já pegam as dicas de como é e tal, para saber se é o local que deseja, se o local que deseja é o local que realmente te encaixa ou não. Então é bem legal esse trabalho que você está fazendo, tá bom? Ajuda bastante pessoa. Obrigadão.